Oi, Loves! Eu sou a Vicky, confio que vocês estejam bem. Hoje, nesse vídeo, vamos falar sobre Revolução Inglesa. Queria muito pedir antes para que você, se gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui embaixo e no final do vídeo, se isso te ajudou, que você deixe o seu like também. A Revolução Inglesa foi uma junção da Revolução Puritana com a Revolução Gloriosa. A Revolução Puritana aconteceu de 1642 a 1649 e a Revolução Gloriosa aconteceu de 1688 a 1689. E aí a gente precisa de saber um contexto mais ou menos do que estava acontecendo. Voltando muito do tempo, em 1215 foi colocada em vigor a primeira Constituição da Inglaterra, a qual dizia que o rei só poderia declarar guerra e aumentar impostos com a aprovação de um parlamento, sendo ele bicameral, né, como a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, e aí ele era impedido de ser absolutista, né, tinha esse parlamento para frear o poder dele. E aí o que acontece? Muito mais pra frente, em 1603, a primeira Betinha morre e ela acaba com a dinastia Tudor porque ela não deixou herdeiros. E aí vem Jaime VI, mais próximo da linha de sucessão, que é da Escócia, né? Ele vem e se torna Jaime I na Inglaterra, iniciando a dinastia Stuart. E aí, mais ou menos o que aconteceu foi que lá ele era absolutista. E aqui na Inglaterra, lá na Inglaterra, na verdade, ele também queria ser. Começa então a dinastia Stuart, que durou de 1603 a 1625 com o Jaime I, e de 1625 a 1649 com Carlos I, filho de Jaime I. A primeira coisa que eles queriam fazer nessa Inglaterra era juntar ela com a Escócia, obviamente, queriam acabar com a Constituição para impor o absolutismo por direito divino, eles ainda acreditavam no direito divino, e eles também queriam impor a religião deles e acabar com o anglicanismo. E aí eles chamaram o parlamento, né? O Carlos I chamou o parlamento. Em 1627 ele foi negado e aí ele fechou esse parlamento durante 11 anos, porque ele ficou muito bravo e ele começou a reativar impostos feudais, tipo o chip money, por exemplo. E aí todo mundo começou a ficar muito bravo, né? Porque sem que o rei abrisse esse parlamento, eles não tinham voz própria, digamos assim, né? E aí ele abre esse parlamento de novo em 1640, quando todo mundo já estava muito bravo com ele, ele vai reivindicar alguma coisa e aí eles vão falar simplesmente não, vai entrar em conflito o Carlos I com a Câmara dos Comuns e vai começar uma guerra civil que vai durar de 1640 a 1642. E em 1642 começa a Revolução Puritana. Dois exércitos são divididos, os cavaleiros e os cabeças redondas. Os cavaleiros eram o rei junto com a Câmara dos Lordes e os cabeças redondas eram a Câmara dos Comuns, mais a burguesia puritana e presbiteriana, a gentry, que era um grupo de nobreza aburguesada, que ou eram burgueses que compraram esse título de nobreza ou eram nobres, que também se envolviam no comércio. E também os homens, que eram camponeses e eles tinham perdido as terras comunais devido à lei do cercamento, então eles também estavam revoltados. Prestem atenção que esse é um grupo muito diverso, o que pode mais para frente gerar alguns conflitos. E aí eles entram em guerra, só que tendo em vista que o exército da Inglaterra, os casacas vermelhas, estão do lado desse rei, como que os cabeças redondas iriam competir com isso? O líder deles, Oliver Cromwell, ele cria o New Army Model, que é uma forma nova de governo, no qual ele não mais é declarado, a hierarquia dele não é mais declarada por ordem social. Por exemplo, eu, um homem que não tenho nem terra, agora, por mérito meu, poderia vir a me tornar general. Ou seja, uma hierarquia por mérito, uma meritocracia dentro do exército deles. O que fez com que esse exército ficasse cada vez mais forte, né? Porque eles queriam se esforçar para subir de cargo e virem a se tornar ricos, por exemplo. E com esse New Army Model, os cabeças redondas, eles ganham essa guerra e começa a República Puritana, que durou de 1649 a 1653, sendo o líder Oliver Cromwell. E aí,
A primeira coisa que eles fazem é fechar a Câmara dos Lordes, matar Carlos I decapitado, logo em 1649, por isso que acaba a dinastia Stuart em 49. E aí, isso vai significar uma quebra de mentalidade para a época, porque vai contradizer o direito divino, né? Ele não é mais, eles comprovaram que esse rei não é um representante dos deuses, tendo em vista que nada aconteceu após a morte dele, decapitado ainda. E aí, o líder Oliver Cromwell, o problema, ele falou que agora a república aconteceria com voto masculino censitário. E os homens? E a baixa burguesia? Então vai começar uma reação contrária dos antigos cabeças redondas. Vão se dividir em grupos. Os Levelers se diziam niveladores. Eles eram a baixa burguesia e eles eram a favor do sufrágio masculino e da reforma agrária, porque eles eram a favor sim da propriedade privada, mas não da concentração fundiária. Eles se diziam niveladores por causa disso, porque eles queriam nivelar os privilégios, não uma economia planificada, muito longe disso. Eles só não eram a favor da concentração fundiária e desse voto exclusivo. E aí também tinha os diggers. Os diggers, a gente precisa de ter uma setinha pra gente ligar eles ao Marx. O Marx vai mencionar os diggers como o primeiro movimento marxista da história, porque eles eram camponeses e mineradores, os quais eram contra o Estado. A abolição do Estado, a propriedade coletiva, sociedade coletiva, só que nesse contexto eles eram a favor do sufrágio masculino, tendo em vista que era uma república e essa seria a medida possível. Só que aí o Oliver Cromwell foi lá, acabou com os Levelers, né, queimou propriedade privada, prendeu os representantes e só conteve os diggers. Conteve porque, como eles não tinham nada a perder, tendo em vista que muitos nem terra tinham, eles não conseguiam acabar com esse movimento, né? Tinha os líderes, prendia, conseguiu conter. Importante, em 1651, o Cromwell ele faz o ato de navegação. Ele dizia que todas as nações que fossem comercializar com a Inglaterra deveriam ter navio inglês ou ter o capitão inglês ou um terço da população, da tripulação deveria ser inglesa, o que acumulou muito capital via frete, tendo em vista que a Inglaterra estava começando a espalhar as manufaturas pela Europa. Em 1653 começa o Protetorato de Cromwell. Ele, com o apoio da burguesia puritana e presbiteriana, se autodeclara Lorde Protetor. A primeira coisa que ele faz é fechar a Câmara dos Comuns, ou seja, centralizar o poder, daí o perigo da gente deixar todo o poder na mão de um representante, né? E ele também invade a Irlanda e a Escócia, e aí ele tenta impor a moral calvinista, aquela moral realmente muito pesada, muito restritiva, digamos assim. Ele não consegue, obviamente, vai continuar existindo as tais heresias, né, nesse grandão território que ele quer ter, ele vai ficando cada vez mais furioso e violento e ele morre em 1688. Seu filho, Ricardo Cromwell, ou Richard Cromwell, ele tenta continuar essa moral que o pai dele colocou, só que ele não dá conta do recado e a burguesia, junto à Câmara dos Comuns e à Câmara dos Lordes, derrubam ele e o matam. E aí essa nobreza, junto com a Câmara dos Lordes, eles vão criar uma monarquia parlamentar, com os antigos Stuarts, com o filho de Carlos I, Carlos II, e depois com o filho de Carlos II, Jaime II. E aí eles colocam essa monarquia em vigor e também criam o direito de habeas corpus, o direito do qual o réu ele responde em liberdade, isso para conter abusos do rei, tendo em vista que o rei ele cismou com alguma coisa com o fulano e aí até o fulano conseguir comprovar ou até o rei conseguir comprovar que fulano fez tal coisa, ele responde em liberdade. Em 1688 começa então a Revolução Gloriosa. Gloriosa porque não houve derramamento de sangue. E o motivo foi porque o Jaime II tentou impor o absolutismo e o catolicismo. E aí, com a oposição da Câmara dos Lordes, mais a Câmara dos Comuns, mais os bispos anglicanos, eles tiram o Jaime II e colocam Mary Stuart e Guilherme de Orange,
ou William de Orange para serem os novos monarcas que aceitam o Bill of Rights, que foi uma declaração de direitos, eles aceitaram essa nova Constituição. Para a gente fechar, então, vamos falar sobre essa Constituição. Ela falava que o rei reina, mas não governa, quem governa é o parlamento. Colocava também o voto masculino e censitário, liberdade de expressão, de culto, de cultura, de religião e colocava o anglicanismo como religião oficial. Um detalhe, nessa liberdade de expressão, eles não permitiam a colocação da instituição Igreja Católica dentro da Inglaterra, tendo em vista que essa instituição traz com ela o Papa, traz com ela o absolutismo, traz com ela um exército enorme de pessoas e também uma moral muito diferente da pegada de liberdade de expressão que a Inglaterra estava entrando agora. Porém, se a pessoa tivesse esse culto, ela deveria o fazer, só que sem a instituição colocada na Inglaterra. Esse foi o vídeo, espero muito que tenha ajudado você de alguma forma. Queria também pedir para que você não debruçasse os seus estudos em ver resumos prontos e vídeos. Queria pedir para que você fizesse os seus próprios a partir dessas videoaulas, porque isso vai ajudar muito no aprendizado de vocês. E eu vou deixar um aqui mais amplo sobre o que eu acabei de falar. E aí vocês podem acompanhar também, se for ajudar vocês. Se você gostou e se isso te ajudou, deixa o seu like aqui embaixo pra mim que vai me ajudar muito. Obrigada e até a próxima!